Olá a todos que estão aqui nos assistindo. Estamos aqui hoje com a convidada a doutora Luísa Batista. A doutora Luísa é médica formada pela Faculdade de Medicina de Campos, Rio de Janeiro, com especialização em psiquiatria pela Universidade Federal Fluminense. Doutora, seja bem-vinda. Muito feliz de você aceitar esse convite. Luísa, que é minha conterrânea aqui de Campos. Fique à vontade aqui com a gente, tá bom? Obrigado por aceitar o convite. Obrigada a você por ter convidado. Tem uma curiosidade sobre o dia de hoje, né, gente? Que hoje é o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e está sendo a estreia da Daniele, que é a esposa do Felipe, o meu companheiro aqui de café, e a Dani está estreando aqui no café com a gente hoje. Então, seja muito bem-vinda também, Dani. Muito feliz de você estar aqui, especialmente estreando nesse dia. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Eu acompanho o trabalho desde que começou, antes dele virar isso aqui, né? Você é incentivadora, né? Você é incentivadora do projeto. Sim! Sempre ali nos bastidores, acompanhando tudo, todos os convidados, vibrando a cada café, a cada lançamento. E agora chegou a minha vez nessa segunda temporada de estar aqui também. E claro, como o Luiz já falou, doutora, num dia especial dedicado para a gente, não vai ao ar esse dia, mas no dia que a gente está gravando hoje é importante Sim. a gente lembrar. Bom, doutora Luísa, qual o impacto do diagnóstico psiquiátrico na vida de um paciente? O que você pensa sobre isso? Acho que depende muito do diagnóstico e depende do paciente também. Vamos supor, para uma pessoa que está tendo uma ansiedade e não sabe o que é. Tô tendo uma crise de ansiedade, estou achando que eu vou morrer, começa a se despedir dos familiares. Fica muito mal com isso, procurando motivos para aquilo, procurando qual doença que pode estar causando aqueles sintomas. E ela descobre que é uma ansiedade. Acredito que isso alivie muito os sintomas dos pacientes que eu já tive contato com esse diagnóstico. Foi muito positivo, eles conseguirem entender o que estava acontecendo com o corpo deles e ter técnicas para combater isso, para ficar bem. Mas, em outros casos, eu acho que o diagnóstico prejudica muito porque acaba limitando, aumentando o estigma. O diagnóstico de esquizofrenia, por exemplo, infelizmente, acaba sendo muito carregado com estigmas e as pessoas acabam entendendo que elas não podem fazer coisas que elas podem. Eu tenho pacientes que falam, eu sinto a esquizofrenia em mim, então eu não posso fazer nada, eu não posso trabalhar, eu não posso me relacionar porque eu sou esquizofrênico, então eu não tenho como fazer nada na minha vida. Às vezes, o problema do diagnóstico é quando o paciente começa a se identificar a partir do diagnóstico. Eu sou, por exemplo, bipolar. O diagnóstico, às vezes, dependendo da forma como o paciente recebe, da intensidade do momento dele que ele está vivendo, o diagnóstico traz essa confusão com a identidade, cria uma condição de identificação. Eu noto isso o tempo todo, Daniela. É muito complicado, assim, porque parece que o diagnóstico vira um rótulo. Eu sou aquilo e eu não consigo ser nada além disso. Sendo que não é. Eu acho que o diagnóstico serve muito para guiar a gente, principalmente os médicos, assim, na questão da medicação, né? Isso precisa ser medicado, isso não tem tanta necessidade, qual medicação que eu vou usar, né? O que eu espero desse tratamento. Mas para o paciente muitas vezes não ajuda e atrapalha, e aí acaba virando só aquilo, eu sou só aquilo. E nunca é, né? Uma pessoa não é só um diagnóstico, não é só um sintoma, tem muito além disso. Sim, a doutora sabe disso, que a gente vive numa era, né, de fabricação de diagnósticos e de comercialização de diagnósticos. Eu nunca recebi tanto paciente, por exemplo, com diagnóstico de TDAH e de autismo. Tem sido uma coisa quase que constante, assim. O psiquiatra me disse que eu sou autista ou que eu tenho TDAH, né? E autismo é ainda mais sério, né? Uma coisa ainda mais séria, assim, para se levar em consideração. Em apenas uma consulta, o psiquiatra emitiu um parecer desse tipo. Mas acho que a gente conseguiu entender, assim, o que você transmitiu e o que você pensa sobre isso. O que você pensa, doutora Luísa, sobre a medicalização dos pacientes, no caso, inclusive, das fobias e da ansiedade, para os fóbicos e para os ansiosos, que hoje é o que a gente percebe predominando na clínica, nos consultórios? Na ansiedade, eu acho que é muito interessante esse diagnóstico, porque realmente só o próprio diagnóstico já ajuda muito. E o que eu acho sobre medicação, tanto na ansiedade quanto na maioria das coisas, dessas questões psiquiátricas e psicológicas, eu acho que a medicalização nesses casos
ajuda muito a pessoa a estabilizar num ponto em que seja possível lidar na terapia com o que ela tem que lidar, entendeu? Acho que os medos, as fobias são por algum motivo, né? Não veio do nada, tem normalmente alguma coisa ali que está explicando o porquê dela ter aquilo, alguma coisa na infância, algum trauma que ela já passou, e que aquele trauma específico remete a algum medo atual. E eu acho que o remédio ajuda a não ser tão disfuncional, porque às vezes essa ansiedade paralisa a vida da pessoa, às vezes ela pode terminar um relacionamento por causa disso, sair de um emprego por causa disso, não fazer uma viagem por causa disso, e o remédio vem num momento para ajudar a pessoa a conseguir lidar com a vida dela enquanto ela não resolve esses traumas em terapia. Eu acho interessante o quanto a medicação às vezes ajuda o paciente a organizar o pensamento. E geralmente, quando eu faço o encaminhamento de algum analisante para um psiquiatra, que eu percebo que o trabalho ali de fala não é suficiente para conter aquela desordem psíquica, eu costumo justamente levar a esse conceito, que o medicamento ele pode ajudar na organização do pensamento. Ele consegue entrar em contato com uma organização psíquica, aquilo vai melhorando, ele vai tendo condição de, então, perceber a sua fala, se escutar falando, e eu acho isso importante, faz toda a diferença. Existe um radicalismo dentro da psicanálise, né, Dani? Você sabe bem disso, assim, em relação a essa questão medicamentosa, né? Mas eu acho que tem que ter essa margem de bom senso para entender quando é necessário aliar a medicação e quando não é, né? A Dani é enfermeira também, né, antes de ser psicanalista, então já vem com uma bagagem também, né, Dani, em relação a isso. Trabalhou no hospital psiquiátrico, inclusive, né, se eu não me engano. Sim, uma longa experiência. Fiz especialização em psiquiatria, trabalhei em hospital psiquiátrico, em pronto atendimento psiquiátrico, trabalhei numa UPA de saúde mental, trabalhei em CAPS, trabalhei em UASM. E realmente a medicação ela faz uma contenção química muito importante. O paciente, quando a gente percebe que ele está em descontrole, em desconforto, com a condição de não conseguir lidar com os pensamentos, de organizar a fala, é importante a gente ter esse despertar de olhar para isso, né? Encaminhar e trabalhar em conjunto com o psiquiatra, inclusive até esclarecer para ele a condição da medicação. Os analisantes têm muito medo da dependência medicamentosa, eles têm muito medo de ficar dependente dos medicamentos. Esse ainda é um tabu que a gente ainda enfrenta. Eu percebo no consultório muito isso. Ai, mas e daí? Depois eu vou ficar dependente do remédio, vou ficar dependente disso. O curioso é que os pacientes que têm medo de ficarem dependentes normalmente são os que não ficam. Poucos remédios causam dependência na psiquiatria e esses pacientes são os que não fazem abuso, né? Então a gente consegue iniciar no tempo certo, parar no tempo certo, reduzir. É mais fácil de tratar esses pacientes que ficam com medo do que com os que já têm alguma tendência a ter alguma dependência de drogas ou dependência de álcool, que aí realmente a gente tem que tomar cuidado com o remédio que a gente vai passar, se causa dependência ou tolerância ou não. A maioria não causa. Doutora, do seu ponto de vista, a psiquiatria avançou no tratamento psicótico, levando em consideração que há uma diferença expressiva entre a estrutura psicótica para a psicanálise e para a psiquiatria? Difícil sim. Então, acho que essa pergunta é meio ambivalente. Depende do que é avançar, depende de avançar para quem e que tipo de tratamento que a gente está falando. Em relação ao tratamento medicamentoso, eu acho que está avançando sim. A gente tem umas opções com menos efeito colateral, umas injeções que duram 6 meses, por exemplo, você só precisa aplicar de 6 em 6 meses. Isso é incrível, ainda não estamos usando no Brasil, mas a trimestral a gente já está usando. Em relação ao tratamento do psicótico, vendo pela psicanálise ali da estrutura psicótica, eu acho que na psiquiatria a gente ainda não fala muito disso. A minha formação assim, foi muito mesclada da psiquiatria com a psicanálise, porque foi num hospital psiquiátrico em que todos os psicólogos são psicanalistas praticamente, então eu pegava muito essas duas visões. Legal. E eu noto que em alguns momentos na psiquiatria a gente tem uma tendência de querer tirar sintoma, né? De querer, ele tem que remitir. E o que é isso de remitir, né? Às vezes se a gente remite todos os sintomas, a gente remite a pessoa.
E eu acho que isso é muito delicado se a gente não começar a prestar atenção. Às vezes chegam pacientes com uma lista de medicação enorme, assim, usando mais de 6 medicações, e as pessoas têm uma tendência a falar, ele é refratário, ele não está respondendo, e às vezes ele está. Às vezes ele está e faltam outras coisas, falta um acompanhamento extra-hospitalar, falta terapia, falta uma rede de apoio, amigos, família, e isso a gente não resolve com medicação, né? Na psiquiatria, às vezes a gente tem uma mania de achar que tudo a gente consegue resolver com medicação também, mas às vezes não é questão de medicação, né? Eu tenho pacientes psicóticos sem medicação nenhuma. E talvez se algum psiquiatra ouvir isso daqui vai achar meio ruim, mas eu acho que a gente tem que prestar atenção em qual é a demanda do paciente, sabe? O que é necessário para ele. Eu tinha um paciente que ele falava assim, olha, chega um momento em que eu começo a ficar agressivo querendo usar muito álcool. Nesse momento, eu, às vezes, preciso de internação, às vezes eu preciso de ajuda com a medicação. Mas as vozes que eu ouço são a minha companhia, então não tira ela de mim, sabe? Ele conversa com Clarice Lispector, Dostoiévski, ele fala assim com as pessoas mais interessantes do mundo. Misturada com Dostoiévski, deixa ser. E aí ele diz que as conversas com as pessoas reais são muito chatas, as pessoas não conseguem falar o que ele precisa falar e o que ele precisa ouvir. Então, ele era um que, assim, a medicação era num limite ali que não tirasse a alucinação dele, mas que tirasse essa agressividade que era a demanda, ele pedia isso, assim. Então, acho que a gente tem que começar a ouvir muito mais do que ler. É muito importante esse olhar, doutora Luísa, na psiquiatria, porque esse olhar é um olhar que eu percebo que vem mudando. Eu tenho 20 anos de enfermagem. E logo que eu comecei já na área da psiquiatria, então são 20 anos também nessa área. E eu fui entendendo com o passar do tempo o quanto, às vezes, a alucinação ela é estruturante para aquele paciente. A alucinação, é no que ele alucina que ele se estrutura. Então, eu vejo também na psicanálise que é importante demais que o analista esteja atento, entenda bem essas questões, justamente para a gente não caminhar com ele no sentido da fala, para levar ele a se desestruturar. Eu acredito que tem a condição de manter um paciente psicótico sem medicação, e eu acho que isso é muito, 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 muito possível. E justamente diante de um profissional bem preparado, para manter essa estrutura de fala, para manter essa estrutura de alucinação. J'essaie d'expliquer la suite un peu. Quelle suite? Par rapport à ce que je viens... J'aimerais bien que vous me répondiez, par exemple. Oui, bien sûr, mais je vais vous répondre. Mettez-vous là, vous allez jouer, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Mettez-vous là, tranquille, là où vous étiez. Peut-être que j'ai quelque chose à vous répondre, pourquoi pas. Hein? Vous voulez jouer aussi? Oui, c'est ça. Une très bonne idée. O Lacan dizia o seguinte, que o analista ele deve sustentar o que o psicótico lhe conta para que a gente consiga manter uma cadeia associativa ativa, ali, como parte dele. Então é importante que o analista esteja também preparado para essa escuta na psicose. Na neurose, o neurótico ele só sustenta a verdade que ele é capaz de suportar. E no psicótico isso não acontece. A gente tem que ajudá-lo a sustentar de uma forma, a secretariar tudo isso, mas ajudar ele a sustentar o discurso, a fala que ele apresenta, para que, a partir daquilo, ele consiga formar uma cadeia associativa. O sujeito está foracluído, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar dentro dessa foraclusão dele. E deve ser interessante, inclusive, escutar os diálogos dele com Dostoiévski, com Lispector, né? Ele era maravilhoso. Mas tem uma música que um amigo meu, psicanalista, me falou uma vez, e aquilo passou a guiar assim, a minha clínica, né? Que é do Chico César, Dor Elegante, o nome da música. É pequeno, então acho que eu consigo lembrar para falar, não cantar. Dá uma palhinha. E ele... Cantando não, mas vai lá eu falo. Essa música ele pedia para eu ouvir nos momentos em que eu quisesse tirar os delírios dos pacientes. Ouvindo assim, dessa forma, ela fica muito incrível. Um homem com uma dor
é muito mais elegante. Caminha assim de lado, como se chegando atrasado andasse mais adiante. Carrega o peso da dor, como se portasse medalhas, uma coroa, $1 milhão ou coisa que os valha. Ópios, édens, analgésicos, não me toquem nessa dor, por favor. Ela é tudo que me sobra. Sofrer vai ser a minha última obra. A minha última obra. A minha última obra. Essa música, pra mim, é incrível, assim, porque em vários momentos a gente via alguns delírios que a gente tentava tirar. Hoje eu não me orgulho disso, mas na época eu achava que era o que eu tinha que fazer. E que quando esses delírios remetiam, foi o que eu falei, assim, a pessoa ia junto. E aí ele afundava numa depressão, assim, numa ideação suicida muito grave. Então, eu acho que, principalmente assim no bipolar, sabe? Eu acho que a gente tem que dosar muito bem o que a gente está mirando, o que a gente está tentando tirar. Eu acho que na intervenção com o psicótico ou com o bipolar na fase da mania ou da depressão ou esquizofrênico, aquele que apresenta a alucinação em algum momento da fala, é momento da gente se preparar para aquilo, para acolher essa fala e entender o que é estruturante, que isso vai fazer toda a diferença no percurso dele, seja na psiquiatria, seja na psicanálise, na psicologia, onde quer que ele esteja. Essa condição é a condição de estrutura dele se manter ali. Eu me lembro de um caso, quando eu trabalhava no hospital, um paciente que vivia de reinternação em reinternação, ele era muito jovem, tinha 21 anos, tinha um diagnóstico assim, ainda em aberto, não era nada conclusivo, mas um dia numa terapia, a gente estava fazendo uma máscara a partir de colagens de jornal ou de revista numa bexiga, e aí depois a gente esperava aquilo secar e cortava a bexiga e ficava a máscara, fazia o buraco dos olhos. E a intenção era que, primeiro, a gente colasse na bexiga imagens de coisas que a gente não gostava, de coisas que nos incomodavam. E depois a gente ia terminar essa colagem com aquilo que a gente gostava, que fazia sentido pra gente, que era legal. E esse paciente era um jovem, ele era apaixonado por carro. Tudo do automobilismo, tudo de carro, carro de passeio. Ele entendia muito, era muito inteligente. E tinha uma foto de um carro azul linda na revista. Naquele tempo a gente tinha um movimento muito grande de revista e jornal. E aí eu olhei aquela foto e aí eu falei para ele, né, logo no começo, assim, falei assim, olha só, fulano, olha que carro, olha, você não gosta de carro? Você não gosta tanto de carro? E era uma foto de um carro azul. E ele olhou bem nos meus olhos e ele disse assim, azul eu não gosto. E assim, aquilo me chocou de um jeito, eu era super jovem na época, ainda começando, tentando entender. Foi o que me despertou o desejo por ir atrás do que era isso, sabe? Eu falava assim, gente, eu não posso ficar só no que eu sei. Eu preciso explorar mais, porque isso tem uma significação para ele. Foi quando eu comecei a me aventurar aí na procura pela psicanálise. Doutora, qual o papel do diagnóstico na psiquiatria? A gente já esbarrou um pouquinho nisso na nossa fala anterior, mas de fato, qual é o papel do diagnóstico na psiquiatria? Então, para mim, não posso falar na psiquiatria no geral, porque eu acho que cada um interpreta de um jeito, mas para mim me ajuda realmente a entender o que eu estou fazendo ali. Se é uma pessoa neurótica ou não, e aí na psiquiatria a gente não separa assim, mas isso me ajuda a pensar um pouco, né, para quais diagnósticos que tem ali uma opção para mim. E o que eu espero daquele tratamento, qual a medicação que pode ajudar no sintoma mais importante, o que o paciente está querendo naquele momento. Assim, acho que não adianta nada eu mirar em uma coisa que o paciente não está querendo. É curioso isso, assim, que tem um paciente meu que umas 2 semanas atrás veio falar comigo que ele estava tomando uma injeção de antipsicótico que dá um efeito colateral de normalmente tremer muito, né? A pessoa fica toda tremendo e tal, e a gente sempre tira esse sintoma com outra medicação. Uhum.
E aí ele chegou para mim e falou assim, doutora, preciso falar com você, gritando assim no meio do CAPS. E aí eu falei, pode falar. Ele falou assim, olha só, doutora, esse remédio que você passou não tá dando certo. Eu falei, mas por quê? O que aconteceu? Ele falou, lembra daquelas coisas que eu tava tendo? De ficar com o corpo tremendo assim? Você bate numa barra de ferro, ela treme toda? Eu falei, lembro, então eu não tô mais. Eu falei, mas eu não tô entendendo. Ele falou, eu preciso sentir o efeito do remédio. Eu falei, nossa, desculpa, vou tirar, tudo bem, vou tirar esse remédio que eu passei. Então, assim, você pensa que você tá ajudando às vezes e não tá. Ele precisava sentir aquele efeito. Que para mim era um efeito colateral péssimo, que eu tinha que tirar de qualquer jeito. Então, assim, eu acho que o diagnóstico ajuda a gente a se guiar, mas é o que eu falei, assim, que eu fico repetindo sempre o tempo todo. A gente tem que saber o que a pessoa quer, sabe? O que ela quer controlar daquilo ali, o que ela quer melhorar, o que é melhorar para ela. Às vezes melhorar para mim não é melhorar para ela. Então, acho que ajuda a me guiar e a medicar, mas é uma linha muito tênue aí do que é ajudar ou não. A gente entende a psicanálise a partir da singularidade do sujeito que está diante de nós. E na psiquiatria não é para ser diferente, né? Então, é o que a gente falou de uma forma prática. Você está tirando o que estrutura ele sente que o remédio faz efeito porque ele treme, né? E aí você dá o remédio para tirar essa tremedeira e aí ele sente que ele não está em tratamento mais. E isso descontrola, isso tira ele daquilo que é a estrutura da doença, daquilo que é a estrutura do que ele sabe conviver. O quanto a singularidade é importante até para os profissionais médicos que têm essa consciência, têm esse olhar para a singularidade do sujeito que está ali. Ele não é só mais um que entra, por exemplo, no DSM, que entra na lista de diagnósticos, que faz parte do CID-10. Ele é realmente um sujeito que se apresenta de forma singular. E isso é muito importante, né? Esse olhar, doutora Luísa, é admirável. Eu fico muito feliz quando eu ouço esse tipo de coisa, quando eu vejo esse avanço. Isso para mim é um avanço. Isso para mim está naquilo que a gente começou dizendo do avanço. Porque a psiquiatria era pensada de forma tão diferente há tempos atrás. Então, Ainda acho é. que ainda Depende é, de mas quem. Ainda é. melhorou bastante. Está no caminho, né? Tem melhorado, eu acho. Eu vejo muitas coisas que ainda me assustam, sabe? Eu sou a favor, sim, da medicina baseada em evidências, mas eu acho que a gente tem que ter um senso crítico ali do que é evidência. Por exemplo, antigamente tinham evidências que a lobotomia era necessária. E hoje em dia a gente olha assim, nossa, como é possível que alguém fizesse isso antes? Mas hoje eu ainda acho que a gente faz muita coisa que a gente fala, não, tem estudos comprovando que é o melhor, mas é o melhor para quem? Uma pessoa chamada Will Hall, ele é incrível, assim, eu já participei de uma palestra dele. Ele é americano, tinha sido diagnosticado com transtorno esquizoafetivo quando ele tinha uns 24 anos, eu acho. Ele ficou 15 anos nisso de psiquiatria, de remédio. Acredito que ele passou por eletroconvulsoterapia também. E internação pública, enfim, ele passou por muitas coisas, assim, e chegou um momento em que ele falou que ele não queria tomar mais remédio, que ele queria arranjar outras formas de lidar com a psicose dele. Hoje em dia ele não toma remédio nenhum, ele viaja o mundo inteiro dando palestras, ajudando várias pessoas, tem mestrado, estuda pra caramba e ajuda muita gente a parar de tomar medicação. E ele fala, assim, sobre isso, dos estudos que a gente tem, para quem que está beneficiando, sabe? Que muitas vezes a gente não fala os efeitos colaterais do remédio, a gente não dá esse acesso a psicótico, não é simplesmente pegar uma bula e ler, sabe? Psicótico não é isso, a gente tem que explicar o que aquilo pode causar para ele, se ele está disposto a usar isso ou não, porque às vezes para ele não vale a pena. E aí a gente entende assim, não, pela neurociência a gente entende que a medicação vai melhorar a cognição ou vai ajudar a não deteriorar tanto assim a cognição, mas você se perguntou se ele está interessado nisso, assim, se a cognição vai fazer tanta diferença para ele, o que aquilo vai atrapalhar a vida dele, assim, de impotência sexual, por exemplo, é um dos efeitos colaterais mais frequentes assim, dos antipsicóticos, e tem paciente que fala, acabou minha vida, sabe? O que adianta eu ter cognição se eu não tenho mais a minha vida, se eu não tenho mais a minha esposa, se eu não tenho mais minha namorada? Essas coisas assim me deixam pensando muito no que a gente está fazendo o tempo todo. Quanto a essa parceria da psicanálise com a psiquiatria ou da psicologia com a psiquiatria, o quanto isso tem avançado também e o quanto isso tem sido tão positivo, tão enriquecedor para aquele que é o principal envolvido, que é o paciente, que é o analisante.
Quando você fala, inclusive, Dani, da singularidade do sujeito, né? São poucos profissionais da psiquiatria que conseguem ter esse olhar, como a doutora Luísa, né? Porque, de uma certa forma, o DSM, que seria para servir como um referencial, acaba servindo como um meio de rotular. Uma coisa assim, enquadrou ali, vamos medicar com isso aqui, um comprimido para o deprimido, e está tudo certo, né? Doutora Luísa, você que se envereda através da psicanálise, né? Você acredita ser possível a via psicanalítica para pacientes psiquiátricos internados? Eu acho que quando a pessoa está com desejo ali de cuidar, está investida naquele caso, e disposta assim, a quebrar algumas barreiras, alguns paradigmas, para fazer algumas intervenções que são necessárias nos momentos necessários, eu acho que ajuda demais, assim, eu aprendi muito com isso, em momentos em que eu não sabia o que falar, da pessoa falando, eu quero me matar agora, e de um paciente que está sempre muito desagregado, e uma psicanalista amiga minha, na hora falou assim, não, mas você vai se matar? E eu fico como? Como que eu vou ficar com isso? E ele na hora, assim, ele, desculpa, não, desculpa, não vou fazer isso com você, não, pode ficar tranquila. E eu falei, gente, eu nunca teria tido, assim, esse insight de falar desse jeito, que seria pelo vínculo, sabe? E pelo afeto ali, que ele não tinha afeto com ninguém, não tinha família, não tinha ninguém, e se colocar numa posição de vulnerabilidade ali na frente dele, de se ele se matar, ela que vai ficar mal. Então, se ele não tivesse cuidado com o corpo dele, ele teria com o dela. Então, assim, são intervenções mais atípicas, mas eu acho que esse cuidado, assim, é muito positivo para eles. Eu acho que o tratamento do psicótico vai muito pelo vínculo, pelo afeto, que normalmente eles não têm na vida, principalmente da população, assim, tem um menor nível socioeconômico. Então, acho que quando a gente se coloca nesse lugar de cuidado, tudo é muito válido. O psicótico, ele sofre muito até com a própria família, porque é muito difícil para as pessoas próximas se apropriar de um entendimento sobre aquilo, entender que mundo ele vive. Aquilo é o que aquilo é e acabou. Né? Então, se ele vai se matar, ele vai se matar. Mas aí, se ele entende que existe um vínculo ali, de repente esse vínculo é o que torna aquilo efetivo para ele. E o psicótico, assim, né, essa coisa do inconsciente a céu aberto, que Lacan pontuava, é muito real, né, assim, porque ele não simplesmente ele não fala, ele fala e faz. Então, ele não tem essa barreira da castração, da inibição que o neurótico tem, né, e isso é fantástico, né, transformar signo em significado, né? Diferente da gente que passa por tantas etapas antes de fazer isso, né, e quando faz. Doutora Luísa, café coado ou café expresso? Se eu disser para vocês que eu não bebo café... É a segunda pessoa, né, Luísa? É a 21, né, que a gente já fez, ela é a segunda que não bebe café. Pois não bebo café. Eu até tomo cappuccino às vezes, ou então café assim para acordar, mas não tomo café por tomar, não. Só quando eu preciso acordar mesmo, quando tem algum lugar em casa eu não compro. Aqui não tem. Tá vendo? Ela não é a única só na psiquiatria, ela é a única também aqui no café, né? No nosso café aqui, em não beber café. Doutora Luísa, olha, muito obrigado pela sua presença. As mulheres protagonizaram o café hoje, no dia 8 de março. Olha que maravilha, tá vendo? Eu fui aqui só um figurante. Parabéns por vocês duas aqui, parabéns pelo dia de vocês. E vamos fazer, quem sabe, aí, né, uma segunda parte. Aí. Eu acho que tem tanta coisa para a gente falar dentro desse alinhamento entre psicanálise e psiquiatria. Eu topo. Eu também. Aliás, é uma área que eu adoro. Gente, um abraço, beijo para vocês e até a próxima. Obrigada pelo convite, Luiz. Obrigada, Dani. Vocês são maravilhosos. Muito obrigada. Obrigada, doutora Luísa. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada pela oportunidade da gente trazer esse olhar carinhoso, esse olhar acolhedor para a psiquiatria, para a psicanálise. É sempre bom a gente ter momentos como esse. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigado, gente. Um abraço. Outro, tchau.